Fala galera, bem-vindos a mais um The Pix Podcast. Você já está inscrito no nosso canal? Se não, se inscreve aqui, ativa o sininho, você vai receber uma mensagem quando a gente tiver conteúdo novo, toda semana às quartas-feiras para você. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super legal, Com LGPD, certeza, viu, Davizão? direito digital e vamos lá, né? Smart Contracts, cara, hoje o papo vai ser bom. Bom, pessoal, eu sou o Grandão, comigo o Davizão e hoje conosco Antônio Alves, ele que é formado em Direito, especialista em Direito Digital, especialista em contratos, também é autor de livro e torcedor do Fortaleza, hein? Leão. Toninho, cara, muito bom te ter aqui, cara, um prazerzão. A gente tem muito assunto pra conversar aqui, né? E, cara, na hora quando falou de Direito Digital, eu falei, Davizão, tem um amigo que, cara, se garante no assunto e com certeza na mesa do The Bigs vai trazer muito conteúdo pra gente e pra todo mundo que tá nos assistindo. Eu acho que é até interessante comentar. A gente recebeu um stories aí pedindo pra falar de LGPD e direito digital. Então tá aqui a fera, que a gente citou lá no stories. Antônio Alves, vulgo Toninho pros mais próximos e amigos, né? Então, vamos lá. Eu queria começar com uma pergunta simples. Toninho, o que é LGPD e qual é a influência dele nas nossas vidas? LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ou como é chamada essa lei que trata aí sobre dados que dizem respeito a uma pessoa, né? São dados que identificam uma pessoa, tornam uma pessoa identificável. É o conceito que a gente tem de dados pessoais. E como é que ele afeta a nossa vida? Se você tem qualquer tipo de negócio, né, ele vai te afetar de uma maneira ou de outra. Até divergindo um pouco da legislação europeia, que trata do mesmo assunto, a gente não está falando aqui só de ambiente lógico, está falando aqui de ambiente físico também. Então, os formulários, então, ali, a venda, tá bom, o core do negócio não é tratar dados, mas ela vai ser impactada de alguma forma. Então, todos os negócios precisam se preocupar. Então, se você está inserido, trabalha para, né, um negócio, uma companhia, né, esse negócio, essa companhia já deveria estar preocupada ali com a Lei Geral de Proteção de Dados. No sentido de tornar-se conforme para com ela. Mas quando eu falo preocupação, também não é aquele meme da Turma da Mônica, de, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não é necessariamente isso, não é o apavoro, né? Porque a lei ela veio para setar a regra do jogo. Né? Ela não vem impedir nada. Né? Claro, ela veda, né, tratamentos ali, né, que sejam prejudiciais para com dados, principalmente dados sensíveis, só que ela é, de modo geral, o espírito dela é permitir dentro de determinadas regras. Uhum. E, claro, aí dá o poder ao titular do dado, que é a pessoa do qual o dado se refere. Então, o dado não é nem da empresa, o dado não é do Estado, o dado é da pessoa. O dado é da pessoa que aquele dado está se referindo. Entendi. E nesse mesmo assunto, Antônio, qual que é o desafio que uma empresa tem de, vamos dizer, estar conforme com a LGPD? Assim, é muito assim, uma coisa, um projeto de 10 anos, 5 anos, ou não, Walter, é coisa de 3, 6 meses? Eu posso te dizer que é algo contínuo. Né? A gente tem ela não veio necessariamente para a lei de forma expressa, mas tem isso de forma expressa na legislação europeia, que é o Privacy by Design. Então, quando você está fazendo um produto novo, você tem um serviço novo, né? Você tem um fluxo de RH. Você tem que pensar a privacidade, né? Pensar ali a proteção dos dados como algo padrão. Né? Então, se eu estou fazendo... vou mudar aqui o layout da minha webpage. Então, eu estou ali trabalhando também para que os dados coletados daquela compra específica sejam tratados de forma conforme. Que a minha política de privacidade esteja ali no rodapé sempre acessível. Então, é pensar a proteção dos dados como algo contínuo, né, e parte das nossas vidas. Então, o desafio, primeiro, né, tem adequações contratuais, tem adequações ali, quando eu falo da política, tem-se que fazer uma política, tem uma parte ali de conformidade documental, tem uma parte de conformidade de fluxos, né, porque eu preciso sempre ter uma finalidade para o tratamento de algum dado pessoal. Então, você precisa se preocupar com aquela finalidade, com essa conformidade. Mas, a partir do momento que você está conforme, a continuidade de respeito justamente a você ter ali esse privacy by design, né? E a gente fala, né, do privacy by default também, que é outro conceito, que é o conceito utópico, né, de que tudo vai incorporar ali uma conformidade com proteção de dados. A gente sabe que 100% nada mas eu digo que é como a justiça, é algo que a gente persegue, mas nunca alcança. Mas a intenção é justamente essa, que a adequação ela seja
contínua. Claro, eu tenho fases aqui mais urgentes, né, num primeiro momento, num dia zero, mas a preocupação e a conformidade e a adequação, ela é contínua. Então, quer dizer que, assim, você trouxe um exemplo aí do RH. Então, de maneira geral, todo mundo da empresa, ou se não, boa parte da empresa, deveria ser treinada / capacitada para saber como que a LGPD interfere nos meus processos, seja você estando no RH, seja você estando na área de desenvolvimento de produto, seja você estando na operação lá na linha de frente, conversando, contato com o cliente, com sucesso do cliente, suporte, por exemplo. Perfeito. Até porque a gente tem alguns princípios na LGPD, né? E um deles é o princípio da necessidade. Então, você deve tratar determinados dados, né? Primeiro, ter uma finalidade para isso, mas tratar no estrito necessário para aquela finalidade. Maravilha. Né? Então, por exemplo, se eu estou no RH, e é só para contextualizar a tua pergunta, se eu estou no RH e sou um profissional de RH, eu preciso ter dados relativos à raça, que é um dado sensível, né? Ou afinidade religiosa. Eu preciso ter aquele dado, porque em alguns lugares tem um conceito de, olha, eu vou coletar tudo que eu puder e talvez um dia eu use e eu possa usar para alguma coisa no futuro. Mas não é assim. Você precisa ter uma finalidade prática para aquele dado naquele momento. E aí daí justificar o tratamento, a coleta, a guarda daquele dado. Então o RH precisa se preocupar com isso, a parte de desenvolvimento precisa se preocupar com isso. Então, desenvolvimento, se eu estou aqui numa base de homologação de um programa que não foi para produção, né, eu preciso ter uma base com dados reais. Né, eu posso usar um dub data ali, né, algo fictício, serve a meu propósito de homologação daquele sistema. Então, tudo isso é pensar a privacidade. Nesse caso aí, só uma anonimização resolveria para o pessoal que está usando o ambiente de homologação ou não? Excelente, porque a anonimização como conceito, ela é a irreversibilidade daquele dado. Tá? Então, se eu anonimizo um dado, ele não é mais um dado pessoal, porque eu não consigo mais, né, ligar ele a uma pessoa. Ou, no caso prático, tornar a pessoa identificada ou identificável. Então, o dado anonimizado, ele não está debaixo do guarda-chuva da LGPD. Mas há uma diferença que é interessante traçar, que é a anonimização e a pseudo-anonimização. O que é a pseudo-anonimização? É uma prática para mitigar o risco de um vazamento. Por exemplo, eu tenho uma base aqui, uma base Excel de um dado X e um dado Y, né, 2 colunas. Eu separo essas duas bases aqui em 2 arquivos diferentes e coloco em 2 servidores diferentes. Sim. Então, se o primeiro vazar, ele não consegue identificar a pessoa, por quê? Ele não consegue cruzar aquele dado. Então, de certa forma, eu já estou utilizando ali uma anonimização, porque o dado que eventualmente vaze daquela primeira base, ele não é passivo de identificar alguém. Mas eu tenho as 2 bases, então eu consigo reverter aquele dado. E a partir do momento que eu consigo reverter aquela anonimização, né, ela se torna uma pseudo-anonimização. Então, ele é um dado ainda debaixo do guarda-chuva da LGPD, mas é uma medida mitigatória de risco ali se aquele dado eventualmente vier a vazar. Então, assim, o conceito da anonimização ele deve existir para ser irreversível. Porque a partir do momento que você consegue reverter, não é mais anonimização, não para essa função. E na pseudo ainda tem... Então você tem que seguir alguns critérios da Lei de Proteção de Dados quando você faz a pseudo-anonimização? A lei ela não desce a esse nível tão detalhado, até porque se ela descesse, ela acabaria engessando algumas iniciativas. Né? Realmente, criptografia. É uma evolução constante de criptografia. Então ela não desce para esse nível de detalhe justamente, né, para dar essa... Torna claro o caso concreto mais subjetivo. Então, quando a empresa diz, olha, que eu anonimizo sim. Então, talvez, no caso concreto, ela diga que anonimiza, mas não necessariamente isso que acontece. Então, cria uma subjetividade se a lei não descer no detalhe. Mas, a partir do momento que ela escolhe não descer, então esse requisito técnico ele é amplo. Então, a empresa, por exemplo, a companhia que está ali anonimizando os dados, ela tem que garantir, né, pelo menos para si, pelo menos documentalmente, que aquele dado ali não é mais reversível. Ela não guarda uma base de backup que ela consiga consultar e reverter, por exemplo. Enfim. Interessante. Indo para uma coisa que eu sempre fico na dúvida quando todo mundo assina aqueles termos de contrato lá, de softwares, de coisas que você acessa na internet, e eu digo que 98% da população, ninguém lê nenhum daqueles termos de contrato. Qual é a relação do LGPD com aqueles termos que você assina sem ler e há algum risco envolvido com que você cede ali gratuitamente, sem saber o que você está cedendo?
Olha, são dois documentos bem importantes. Um é o termo de uso, né, que diz respeito à navegabilidade de sistemas, né, de plataformas digitais, e tem a política de privacidade, que é um documento voltado especificamente para a parte de dados, para a parte de proteção de dados. E eles são realmente muito importantes nesse contexto. Por quê? Por mais, né, que a gente realmente tenha essa cultura de não ler os termos de uso, não ler as políticas de privacidade, ela serve como exclusão de responsabilidade da companhia, né, para aquele conteúdo, e também serve como, falando de princípios da LGPD, para diversas funções, como a transparência, que é um princípio que está lá. Então, preciso dar aquela informação ao usuário, ao titular. Então, o documento pensa aquele 1% que lê. Então, se alguém ficar com dúvida sobre como determinado dado é coletado e tratado, ele vai lá na política e lá tem as informações precisas do que ele precisa saber. Então, eu trato, na verdade, esse pessoal que quer ler ou vai lá ler, e o ponto não é nem o aceite, às vezes, né, da primeira entrada, mas estar disponível, por exemplo, para uma consulta futura. Então, se você aceita aqui uma política de privacidade e ela fica lá, né, e ela não mais aparece, então ela perde também funcionalidade, porque eu mostrei aquela informação uma vez e ela não está mais em lugar nenhum. Então ela precisa também continuar lá. Então não é só o aceite, mas está disponibilizado para se alguém quiser consultar algum dia, né, aquela informação. Mas sim, temos uma cultura de não ler, mas ela serve a esses propósitos. Tem até um caso engraçado que aconteceu na Inglaterra, foi um estudo que fizeram numa companhia de games, e num termo de uso, eles colocavam que o usuário, né, que estava entrando naquela plataforma, ele vendia a alma para a empresa. Eles colocaram no meio do texto, né, só para ver qual seria a aderência. E eles receberam muito poucos retornos sobre aquele contexto específico. 1 ou 2, acho que 3 no máximo, no universo ali de 1.000 pessoas, que foi aquele teste específico. E só para garantir que, olha, as pessoas não leem o que está aqui. Eu vi gente que já foi até premiado, né? Tinha alguma coisa lá nos termos de uso que dava alguma vantagem para o cara que lia aquilo ali tudo. Acho que também talvez até no meio de testar quem estava lendo as informações, quantidade de pessoas, e ter até uma base de dados em relação a isso, né? Isso, exato. Você tira muita inteligência dali, inclusive para as informações que você precisa colocar, quem realmente está se engajando, né? Se você precisa de alguma informação importante no meio daquele contexto. E essa empresa, especificamente, ela fez um termo depois devolvendo a alma para as pessoas. Só para formalizar. Foi engraçado. Mas sim, e esses documentos, até para gerar esse engajamento, eles têm mudado também de forma. Às vezes você colocar um vídeo, às vezes você colocar ali, usar um visual law, usar um legal design para deixar aquele texto mais atrativo. Tem uma rede eu esqueci agora a rede social, que é só de imagens, que ele tem um texto extremamente coloquial, é até divertido, cômico o texto. Então ele fala assim, olha, se você tem 14 anos, né, você não deveria estar aqui, você deveria estar jogando seu Xbox. Né? Então você cria aquele engajamento ali pela coloquialidade e convida o cara, convida o titular, convida o usuário a realmente ler aquele conteúdo, porque tem sim informações importantes. Né? Entendi. E, Antônio, o que é que tu indica para quem quer começar a adaptar a empresa, ou digamos assim, tornar a empresa, então, adequada à LGPD? Como que se fala assim, cara, faz isso, ou, na verdade, são várias coisas, né? Assim, pelo que desde a avaliação dos impactos da empresa como toda, quais são as áreas, os setores, como a gente já até havia conversado. Mas como que seria, vamos dizer assim, minha empresa quer se adequar à LGPD? O que é que o Antônio indicaria para essa empresa? Olha, o primeiro passo, você me liga, é 11 9. Não, mas o primeiro passo, sabe o que? É a preocupação. Hoje a gente tem um grande obstáculo, que é a cultura mesmo. Né? Tem empresas que tratam dado como core, né? A empresa gira em torno de tratamento massivo de dados e acha que a LGPD não se aplica a ela. Caramba. Isso é extremamente recorrente, tá? Então, essa questão de cultura é o primeiro passo. Então, se você quiser procurar adequação, para mim já é o primeiro passo que você deveria ter. Estar consciente de que você precisa procurar ali essa condição. E a partir daí é mapear fluxos de processos e a partir desse mapeamento gerar um diagnóstico e plano de ação. Basicamente é um projeto de adequação. E, claro, procurar um especialista ajuda, né? Porque ele vai te dar esse caminho, vai fazer esse assessment, que a gente fala, que é essa fase de mapeamento, de forma mais precisa. Mas primeiro é isso, a preocupação, né? E mapear fluxos que envolvam tratamento de dados pessoais. Então, o que é o tratamento de dado pessoal? Qualquer verbo que você conseguir colocar atrás de um dado pessoal.
Então, coletar, armazenar, enfim, qualquer coisa que você coloque lá é tratamento. Que é até uma concepção de uma visão um pouco errônea que às vezes ocorre. Por exemplo, eu só coleto. Só coletar já é tratar. Então, é um tipo de tratamento. Eu só armazeno. Então, qualquer verbo que você colocar lá, atrás de dado pessoal, ele vai ser um tipo de tratamento. E por ser um tipo de tratamento, você deve já procurar ter uma preocupação ali com adequação para com a Lei Geral de Proteção de Dados. Maravilha, maravilha. E no caso aí da LGPD, o Davi trouxe esse ponto aí do termos de uso. Um conceito que você trouxe aí foi o Privacy by Design, né? E um outro conceito que eu também tenho visto ultimamente é sobre o Design Law, né? Que é você tornar o termos de uso de uma forma mais visual e, digamos assim, mais, como tu bem mencionou aí, uma plataforma aí de fotos que torna aquilo ali mais fácil para a pessoa querer ler, né? Como que esse Design Law ajuda nessa vamos dizer assim, para a pessoa ter esse lance de querer ler a política de privacidade, termos de uso, ou isso é uma coisa bem passageira que o Design Law vai ficar só uns instantes aí e depois está saindo? Não, ela vai durar, ela é inevitável, né? Porque você precisa desse engajamento. A gente tem um conceito do Legal Design, né? O Legal Design ele traz ali diversos métodos de resolver uma problemática. Você identifica um problema, né? E a partir daquele problema você tenta resolvê-lo de diversas formas, mas sempre tendo o usuário final como público-alvo. Então, se eu faço um documento, um contrato, né? Vamos para um ambiente mais tradicional. Se eu faço um contrato, quem vai ler aquele contrato? Para quem é? Para o setor de compras? É para o jurídico? É para os dois? É para a TI? É um contrato de tecnologia? Então, pensar aquele conteúdo para aquele público-alvo é basicamente o princípio pelo qual você parte para fazer qualquer iniciativa de legal design. E aí, há diversas ferramentas, seja a coloquialidade do texto, seja recursos de visual law, que é justamente o uso de gráficos, o uso de infográficos, o uso ali de uma informação mais visual, né, que não seja necessariamente um caractere, para gerar esse engajamento de cognição, digamos assim, né, para o cara compreender o que está ali naquele texto. E isso pode ser aplicado em qualquer contexto. Hoje está muito em ascendência no meio jurídico, porque é um meio excessivamente formal, continua sendo excessivamente formal, e também a necessidade, né, do profissional hoje que faz contratos, que faz termos, que faz políticas, que faz qualquer tipo de documento legal, né, engajar ali o seu público-alvo. Então, se você pensar, né, naquele cara que vai ler e precisa compreender aquela informação, eu sempre falo assim, se você for fazer um contrato, ele tem que ser para um adolescente de ensino médio. Se o adolescente de ensino médio ele conseguir captar aquela informação, né, então você tem um texto ali que é adequado para aquele contexto. Isso é interessante. Acho que tem em torno de 10 anos que eu estou tratando em contratos no setor de energias renováveis, né? E você observa a evolução desses contratos em que antes eles eram extremamente difíceis de você ler, com termos jurídicos estranhos, né? Para quem não é do setor e não passou aqueles, 5 anos estudando aquilo ali. E hoje em dia é muito mais fluido e até muitas vezes a pessoa que escreveu ela abre uma margem para uma interpretação diferente por ter complicado aquilo ali. E aí viram as confusões aí, as questões de brigas jurídicas e etc. Eu percebi que nesses 10 anos muita coisa mudou e hoje está uma tratativa muito mais simples em que eu escrevo para... Se um adolescente de 15 anos não entender o que eu escrevi, então não funciona, porque vai complicar a minha vida também, né? É uma percepção que eu tenho visto aí nessa mudança da parte legal em contratos. Eu acho isso super interessante, produtivo na realidade. Perfeito. E justamente o que você falou, toda essa tradição de contratos complicados, ele acaba criando uma animosidade entre as partes. Né? Porque, o cara colocou nas letras pequenas ou aqui nesse juridiquês difícil, será que é uma intenção aqui escusa? Porque quando o texto é claro e objetivo, é muito mais difícil você colocar algo no subentendido ali, né? Ou interpretação, né, que você possa usar de má fé no futuro, né? Então, quando você usa um texto objetivo, até as partes criam mais confiança entre si, né? Porque você não duvida do texto e do conteúdo. E no final do dia, esse é o objetivo do direito contratual. Exatamente. Né? É que ambas as partes se entendam e seja um ganha-ganha. Né? Exatamente, um ganha-ganha. Então, o negociador contratual, eu sempre falo que todo contratualista ele é um negociador por natureza, né? Porque ele precisa sentar e reduzir a termo a vontade das partes. Porque, primeiro, se as partes estão fazendo um contrato, elas têm alguma intenção que converge em algum lugar.
né? Porque senão elas não estariam sentadas ali para tentar, né, construir um contrato que é vem da autonomia privada, ou seja, da vontade das partes. Não é o contencioso, por exemplo, não é que uma parte às vezes está colidindo com outra por causa de algum outro contexto, do qual elas divergem. Mas o contrato não, ela já parte do pressuposto que as partes querem se entender de algum modo. Então o contratualista ele é um negociador no sentido de que ele precisa sentar ali e reduzir aquelas duas vontades, né, e aparar as arestas para que elas se entendam. E essa parte da confiança, e o texto faz parte disso, é extremamente importante. Então é só ganha-ganha para as partes e ganha-ganha para o próprio direito, que se torna muito mais acessível. Né? O direito, ele não pode, né, o contrato e a justiça ela não pode ser feita para os advogados. O advogado não escreve para você mesmo. O advogado escreve para outros públicos. E o legal design é justamente isso. Pensar ou identificar o público-alvo. Né? Você não deve escrever para você mesmo como advogado. Cara, isso é interessante porque, por exemplo, você pega... eu gosto muito dessa frase e às vezes eu não sei nem se é uma frase, se é dessa pessoa mesmo, né? Tem aquela frase que o pessoal fala que é do Albert Einstein, né? Se você não consegue explicar simples o suficiente é porque você não entende o bastante daquele tema, né? E aí eu acho que acaba a pessoa se escondendo atrás de palavras difíceis, alguma coisa pra tipo assim, não, vou me resguardar desse jeito aqui que fulano de tal não vai entender isso aqui que eu tô escrevendo. Quando na realidade conhecimento, as coisas eram para ser simplificadas para que todo mundo tenha acesso e todo mundo possa usufruir daquilo ali e acontecer de fato o real ganha-ganha da coisa, né? Então eu acredito muito nisso, velho. E voltando ainda para o assunto de LGPD, Antônio, tirou uma dúvida, como que faz uma empresa pequena, tô começando agora, né? E ao mesmo tempo já ter que, vamos dizer, trabalhar todos esses aspectos, né, que vem da LGPD, até que ponto aquela empresa, no teu ponto de vista, ela, vamos dizer, atrapalha a criatividade ou pelo contrário, ela não visa atrapalhar a criatividade? Porque se você, desde o começo, você está pensando assim, poxa, e eu falo isso não só para LGPD, eu falo isso para tudo, né? Eu lembro da época que estava lançando o Google Glass, né? Acho que nunca foi lançado, inclusive. E ao mesmo tempo que lançou só o vídeo teaser, já foi várias questões legais levando em consideração, do tipo, pô, será que a pessoa vai filmar em uma questão que não pode ser filmado? Enfim, até que ponto a LGPD... ou, digamos, o direito, ele não deveria atrapalhar a criatividade das empresas começarem a inovar em seus aspectos? Não deveria mesmo. É uma premissa básica a gente não atrapalhar. Na verdade, é definir, né, quais são as regras do jogo, né, para que você não tenha ali um passivo no futuro, um processo ou alguma, né, levar na cabeça de uma autoridade, né, de proteção de dados, enfim. É setar, olha, o que você quer fazer, né, vamos fazer por esse caminho. É setar caminhos, resolver problemas. E aí entra o legal design, aí entra a resolução da problemática. Você identificar a tua necessidade e a partir dali você traçar o caminho que seria o caminho mais conforme. Então, quando eu falo de pequena empresa, é a empresa olhar para si. Por exemplo, o que é que ela faz? Ela é uma marcenaria, né, de bairro ou ela é uma empresa de software pequena? Porque se ela for uma empresa de software pequena, ela pode ter um software que trate dados de forma massiva. Uma empresa de software pequena, talvez, que trabalhe, né, para o poder público. Enfim, tudo isso. Então, assim, analisar o que a empresa faz, o core dela é o primeiro passo para qualquer uma. Seja pequena, seja média, seja grande. E, a partir daí, verificar a importância, né, de você ter ali um olhar mais profundo sobre aqueles tratamentos que são realizados. Porque se você for a marcenaria... o cara pode ter lá 2 formulários de clientes e tomar um cuidado, né, para que guardar aquilo ali dentro de uma gaveta com chave, né, talvez já supriria ali os cuidados com a proteção daqueles dados específicos. Mas, de novo, no exemplo da empresa de software, se pequena for, mesmo que pequena for, ela precisa se preocupar porque o core dela é tratar dados de forma massiva. Então, Maravilha. é olhar para dentro, né, identificar o que você faz e, a partir dali, você tomar, né, mais ou menos providências. Não, esse lance aí que tu falou também entra naquela questão de empresas nativas e adaptadas, né? Porque tem as empresas pequenas e recentes que já nasceram no meio do LGPD e o cara já tem que construir de uma maneira natural, sem atrapalhar o negócio dele, seguindo todas aquelas regras, e o cara que fazia antes aquele negócio, que estava naquele negócio e teve que se adaptar àquilo. Eu entendo que quem não se adaptou pode ter grandes problemas, e quem nasceu agora, o cara já segue uma linha que é o que está em cena no mercado, né? Então acaba se tornando cada vez mais fácil de novas empresas aderirem ao LGPD, né? Sim, com certeza.
Inclusive, um grande desafio do nosso dia a dia é justamente essa aculturação de empresas tradicionais, né, cuja a preocupação com proteção de dados e tecnologia, especificamente, não é algo nativo. Ou seja, a gente trabalha muito com transformação digital e inovação em mercado regulado, né? Porque o mercado regulado geralmente é o motor de inovação. Então, o mercado financeiro, né, provavelmente algumas iniciativas lá de usar biometria, enfim, novas tecnologias, né, partem desses mercados regulados e o mercado financeiro, na figura do Bacen, inclusive, é uma locomotiva desse mercado de inovação, seja fazendo, seja comprando, né? E nesse mercado tem muitas empresas tradicionais, né, que ainda resistem até a converter alguns tipos de fluxo de tratamento de dados, ou fluxos, na verdade, de contratação mesmo, em eletrônico. Então, tem muitos bancos tradicionais entrando agora no mercado, sei lá, de consignado pelo aplicativo. Né? E tem empresas que já nasceram com esse propósito de fornecer um crédito ali um pouco mais capilarizado, né, conseguir atingir mais gente, justamente porque já nasceu no digital. Então, quando eu preciso validar um fluxo de contratação eletrônica, geralmente esse pessoal nato digital é muito mais fácil. Eles já têm uma cultura, né, de fazer as coisas do ponto de vista técnico-jurídico de forma adequada. Então, ele já nasce com esse conceito. Converter fluxos é muito mais desafiador. Né? E nosso grande trabalho de aculturamento ocorre justamente nas empresas que são, né, mais tradicionais, cuja aquela parte digital não é algo nativo delas. Entendi. Toninho, uma pergunta. Alguém quer se tornar alguém da área do direito digital. Quem é essa pessoa do direito digital? Normalmente ela é uma pessoa que jogava algum jogo, fez direito, entende um pouquinho das nuances do desenvolvimento, da programação. Qual que seria, vamos dizer assim, as competências desse profissional e como construir essas competências no teu ponto de vista? Olha, a afinidade com tecnologia ela é essencial. Assim, existe, claro, né, material técnico para você aprender, diversas nuances ali, seja contratuais, seja de tecnologia, mas a afinidade ela é essencial porque o negócio é muito dinâmico. Então, quando a gente está validando um fluxo, aparecem todas as ideias do mundo. Né, e você precisa estar antenado com a tecnologia e com os conceitos técnico-jurídicos, né, para conseguir atuar de forma precisa nesse mercado. Então, o primeiro passo seria, né, você verificar se você tem ou não afinidade com tecnologia. Eu, por exemplo, sempre fui o primo que conserta computador. Então, a minha mãe achava que eu ia fazer, inclusive, faculdade de computação. E fui para o direito. E no direito eu achei ali, né, uma maneira de convergir minhas duas paixões, digamos assim, que é tecnologia e direito. Então, hoje, né, eu sou programador, sou web designer, né, mas por hobby, mas eu tenho aquele conhecimento e é algo que eu gosto. Né? Sou planilheiro nato, gosto de lidar com BI, Power BI, enfim. Esse tipo de coisa é algo que eu gosto de fazer, até no meu tempo livre. Então, eu tenho essa afinidade com a tecnologia em si. Então, eu sugiro que, se você tiver afinidade e estiver fazendo direito, pode ser que essa seja a área para você. Então, o primeiro passo é verificar essa afinidade e, a partir daí, você trazer ali, você procurar material. Né? LGPD é algo que está muito em voga hoje, então, se você, né, começar por algum lugar, provavelmente você pode começar pela parte de LGPD. A gente tem muito curso preparatório ali no mercado, né? Muito material também para começar a se envolver, mas se você quiser descer no roots mesmo da tecnologia, da inovação, do mercado de direito digital, procurar obras, né, que já tratem sobre o tema específico. Porque você vai entrar em criptografia, como tu bem trouxe, anonimização e, enfim, tem vários outros assuntos aí que estão relacionados como, vamos dizer, ferramentas para solucionar uma determinada problemática de uma empresa, de um processo de uma empresa, né? Isso é bem interessante. E já voltando nesse lance aí de empresas, de contratos, um termo que está em voga é o smart contracts, né? E isso... Eu li um determinado assunto dizendo que o primeiro smart contract vinha com aquelas vending machines, né? Aquelas maquininhas de Coca-Cola. Isso é verdade ou é mito ou é verdade? E até que ponto, vamos dizer, hoje como que está esse lance aí das criptomoedas e desse lance todo do blockchain? Como que isso está, vamos dizer, entrando nas empresas e espalhando aí inovação? Não, é verdade. Inclusive, a máquina ela tem uma programação por trás. Né? Tipo, é uma programação básica no sentido de os ifs, que a gente fala, os ICs, né? IC X, resultado Y. Então, é uma programação básica que tem ali. Aquilo ali é um smart contract no sentido de que é um negócio jurídico. Então, quando eu compro uma Coca-Cola, né, na maquininha, eu estou fazendo ali um negócio jurídico com a empresa que está me vendendo a Coca-Cola. Ou seja, então eu tenho um smart contract no sentido que ele traduz em código uma vontade, um negócio jurídico ali, entre aquelas duas partes. Então, sim, os primórdios nasceram disso.
Inclusive, quem cunhou o termo, me fugiu agora o nome do Glorioso nos anos 90, ele está muito ligado hoje às criptomoedas. Então, tem essa confusão de conceito de que smart contract surgiu junto com blockchain, surgiu junto com criptomoedas. Mas não, o conceito é mais antigo. Né? Agora, com o blockchain e com as criptomoedas, o smart contract passou a ser protagonista daquela relação. Certo? Mas ele é, basicamente, eu conseguir ali automatizar aquela relação, digamos assim. O que antes era reduzido a termo num papel, eu consigo automatizar ali com um conjunto de ICs, né? Isso pode ter a nível básico como a vending machine, pode ser a nível complexo como a rede Ethereum. Caramba. E hoje um grande percentual dos contratos é feito dessa maneira, né? Contratos inteligentes em massa, né? Você fez compra alguns dias atrás que a gente comprou um celular, né? Aí já é um contrato desse termo. Você já está prontinho lá, você clicou, comprou, você já fez essa relação com o local que você está comprando e você, pessoa física, adquirindo aquilo ali, já é um contrato desse, né? Acho que a grande maioria dos contratos são dessa maneira hoje em dia já, né? Tem contratos híbridos, por exemplo, quando eu tenho realmente um texto, eu reduzo aquela relação a um texto legal e ele é colocado no ambiente eletrônico, mas também tem um contrato, o smart contract puro, que é código. Então, quando eu não tenho realmente um documento, né, a dar um aceite, ele é realmente um conjunto de códigos, ele vira o smart contract puro. Muito usado em mercado financeiro, por exemplo, para compra futura. Então, se eu estabeleço uma condição e essa condição engatilha, eu tenho ali um negócio jurídico que é engatilhado pelo código especificamente, mas é um negócio jurídico. Então, aquilo ali, de certa forma, é um smart contract. Então, você pode aplicar isso aqui em diversos contextos. Esse mesmo Glorioso que cunhou o termo, ele também dá um exemplo do que poderia ser... Nos Estados Unidos tem a figura do Ripple Man, né, que é o cara que vai pegar os carros de volta, né, quando você não paga o seu financiamento. E se for um carro inteligente, né, um carro ali mais moderno, a própria empresa que é dona do carro, né, a dona fiduciária do carro, ela pode, né, tirar ali a ação do cara de conseguir ligar o carro. Então, ele inutiliza o carro de forma remota. Por que ela faz isso? Porque teve um gatilho do contrato da inadimplência. Ou seja, tudo isso pode ser feito pelo smart contract. Então, a aplicação ela é extremamente ampla, mas o conceito é justamente esse. Eu tirar daí as duas partes do termo e, eventualmente, a figura do advogado clássico, para que o programa, para que o código, ele seja ali o nivelador entre as partes. Isso também, né, gera confiança. Porque quando eu tiro as duas partes de si, porque quando você compra uma criptomoeda, né, você faz uma transação lá, você não precisa conhecer a contraparte. Eu confio no meu terceiro idôneo, que é o sistema. Então, quando eu confio no sistema, eu não preciso daquela animosidade entre partes. Então, talvez se eu tiver... Talvez não, né? O conceito é justamente esse, de eu criar ainda mais confiança, e isso é uma aplicabilidade do smart contract também, eu criar uma confiança porque eu confio agora na máquina, no sistema, e não necessariamente na pessoa que está do meu lado fazendo a minuta. Perfeito. Tem uma entidade maior por trás que te traz essa confiança de você não ter estabelecido uma relação com uma parte, mas sim pelo meio que você está adquirindo aquilo, né? Perfeito. E nesse ponto aí que tu falou dessa parte em si, hoje tem várias plataformas, como a gente falou, de marketplace, tem o próprio Uber, tem, enfim, Rappi, iFood. Como que fica essa parte, esse contrato em si, nessas empresas, que é extremamente legal? O contrato é sempre eu versus o iFood ou é eu versus aquela... Se o sanduíche estiver frio, por exemplo, a culpa é de quem? Em poucas menores, vamos dizer assim. Ou até que ponto isso pode ser traduzido no direito digital, no sentido de tipo, olha, você está fazendo... Se o entregador for do iFood, a culpa é do iFood. Se o entregador for da empresa, a culpa é da empresa. Ou não, isso... eu trago essa problemática, na verdade, não só pensando na comida, mas em todos os outros aspectos ligados a marketplace que estão crescendo aí. Seja marketplace na área de comida, como também marketplace na área de passagens, por exemplo, que tem ferramentas aí que você consegue comprar passagens de várias empresas distintas, né? Eu quero comprar uma ida com a TAM e a volta com a Gol, ou senão até envolvendo várias nesses aspectos. A culpa ela não é objetiva, né? Digamos assim, se alguma coisa ocorrer, né? Tem que analisar caso concreto. Mas nesse caso específico, quando eu falo ali de intermediadores de tecnologia, iFood, Uber, eu tenho uma variável que é um rolo compressor, que é o código consumidor. Então ele vem top-down ali, não interessa quem é quem ou como eles se posicionam. Às vezes, né, tende-se ali, como presume-se que o consumidor, né, é hipossuficiente, que a gente fala, ou seja, ele não está no mesmo nível de habilidade negocial para com aquela empresa,
você presume sempre que ele tem alguma razão e aí inverte o que a gente chama de ônus da prova. A empresa vai ter que provar, por exemplo, que não contribuiu para aquele evento. Então, a gente tem uma norma de ordem pública que é a parte do Código do Consumidor, que é um rolo compressor nesse sentido. Mas como é que elas se posicionam geralmente? Como intermediadores, como tecnologia. Então, se você, né, chama um carro para o Uber, você tem ali digamos, um contrato de transporte, compara com aquele cara específico, mas a plataforma em si, ela não faz serviço de transporte, pelo menos ela não se posiciona assim, né? Não faz um serviço de transporte, ela é a tecnologia que conecta o A com o C, ela é o B ali no meio dos dois. É a mesma coisa do iFood, o iFood não entrega comida, quem entrega comida são os entregadores do iFood e o restaurante. O iFood é a tecnologia que conecta a pessoa, o entregador e o restaurante, entendeu? Eles se posicionam sempre como intermediários e geralmente é assim que, na maioria dos casos, pelo menos do meu ponto de vista pessoal, é que eles deveriam ser vistos. Porque a partir do momento que eu coloco, por exemplo, a imputação, e aqui eu já estou divagando um pouco, mas a partir do momento que você coloca a imputação no próprio Uber para com o serviço de transporte em si, você acaba, né, pode ter ali um efeito de matar a inovação. Porque se você inovar no mercado, você precisa necessariamente trazer todo o ônus daquele mercado para si como tecnologia. Isso é realmente necessário. Sim. A gente ver toda a tecnologia nova por esse ponto de vista. Ele não pode ser um facilitador para aquelas duas partes que já existiam. Então, quando eu vou no restaurante comprar comida, eu faço a mesma coisa, só que eu não vou no restaurante, eu estou em casa. Então, tem um intermediário ali. Então, aquele intermediário precisa ter o papel do restaurante, ter o papel do entregador, ou ele pode ser só um intermediário de tecnologia. Né? Então, tem esses dois fatores, então, que é essa parte de norma pública do direito do consumidor e o conceito de cadeia de fornecimento, e tem a questão das novas tecnologias, né, poderem ou serem observadas como intermediadores dentro daquele contexto. Cara, eu tenho um primo que é advogado também, o Paulo Girão, mandar um beijo para ele aqui. No final do curso dele, ele estudou sobre direito digital. Isso também já está com algum tempo, e eu lembro que ele teve bastante dificuldade de encontrar material e etc. Hoje em dia, tendo em vista que direito já é um curso mais tradicional e tal, já está inserido, a pessoa já sai preparado, ou ela tem que, de fato, buscar uma preparação extra, grade de curso de direito? Eu costumo dizer que, com raras exceções, a graduação não te deixa preparado para nada. Você precisa encontrar a sua afinidade e, a partir dali, você seguir no estudo, né? Mas hoje já tem na grade mesmo educacional de diversas, né, faculdades e universidades que ensinam direito ou direito digital, né? O contexto ali do direito eletrônico. Eu me relaciono muito com a dificuldade do seu colega, porque é a mesma dificuldade que eu sempre tive. Quando eu fiz a minha monografia em crimes digitais, em cibernéticos, né, na época, foi em 2009. Eu tinha muito pouco material. Tinha que convencer o meu orientador, na verdade, que eu ia usar muito artigo, porque eu não tinha livro. Então, foi nesse sentido. Então, a dificuldade, realmente, ela existia antes, mas hoje a gente tem muito material, porque é algo que está muito em voga e é algo que é inevitável, né? Não tem como as empresas escaparem, então você cria ali um mercado. E além, né, do impulsionamento, né, da parte da pandemia. Então, para o bem ou para o mal, a pandemia acabou sendo um impulsionador dessas transformações digitais. Empresas que antes eram resistentes, né, de entrar no mercado, como, né, no mercado eletrônico, no mercado digital, elas tiveram que fazer porque já não tinham mais como atuar de modo físico. Ou seja, foi um impulsionador, sim, nesse sentido. Então, partindo desse pressuposto que há muita cultura nesse sentido, há muita iniciativa de inovação, há muitos profissionais, e havendo muitos profissionais, há muitos estudiosos. E havendo muitos estudiosos, haverá muito material. Então, sim, hoje em dia você tem ali uma gama boa de conteúdo nesse sentido. Maravilha. Antônio, qual é o maior desafio hoje que tu encara, assim, e não só desafio, quais são as tendências do direito digital, assim, que você imagina aí para os próximos, vamos dizer, falar de 3 a 5 anos, porque o mundo digital, como você falou, é muito acelerado, né? Então, o que é que você vê de tendências aí nesse mundo e nesse contexto todo aí, como você falou, do blockchain, enfim, o que é que você vê de tendências aí para o direito digital? Difusão de smart contract, eu acho que sim, embora falando de blockchain especificamente, a gente tenha muito conceito, muita teoria de como ele poderia mudar o mundo, mas atividade prática, aplicação prática nem tanto, né? Então tem muito projeto ali, mas pouca coisa, pouco bonde está na rua. Mas eu vejo que a IA, né, a inteligência artificial, ela já está, na verdade, exercendo um grande papel, porque a partir dela, a partir do uso dela e a partir do modo como ela cresce,
ela já está levantando diversas questões ali que vão ser que o profissional do direito, né, especificamente o profissional do direito digital, vai ter que enfrentar num futuro muito, muito próximo. Que é, por exemplo, e isso não a nível só de direito, mas a nível de governo, a nível de empresa, a nível de tudo, porque você tem ali algoritmos já atuando, né, algoritmos de IA atuando sem escrutínio nenhum. Você vê o caso recente aqui da questão do Facebook. Né? Então, eu tenho ali um código decidindo como, né, pessoas devem agir ou como criando ali certos clusters baseados em perfis e direcionando aquelas pessoas e o comportamento daquelas pessoas. Então, já há necessidade, na verdade, de você sentar o escrutínio, né, os governos pensarem, as empresas pensarem, as pessoas pensarem, e os profissionais de direito pensarem como, né, a gente atuar para que a IA sirva à humanidade e não, né, a interesses específicos que geralmente não estão tão preocupados assim com o bem-estar do titular, o bem-estar da pessoa que está do outro lado da tela. Caramba, maravilha. Isso é interessante, né, pô? Esse negócio de da inteligência artificial é foda, cara. Tem até aquele seriado da Netflix, né, que é não sei se é Conflito das Redes, mas esqueci até o nome do seriado, mas enfim, que ele mostra, ele apresenta como que você fica vendo, você entra numa bolha e você sempre é alimentado com aquilo que vai te fazer permanecer mais tempo na rede, e ao mesmo tempo você vai meio que distanciando das outras pessoas, né? E às vezes não é culpa do código, né? Não, Porque tem uma empresa com objetivos, e o código, esse é o grande problema enfrentado hoje, o código, ele tem um objetivo. Só que ele não tem questões éticas e morais nesse meio tempo, né? Você vê, por exemplo, tem uma analogia com o gênio. Então, se você pede para ser o cara mais rico do mundo, o gênio pode simplesmente fazer todas as pessoas desaparecerem. O seu objetivo ele foi cumprido? Foi. Você é a pessoa mais rica do mundo, porque só tem você. Agora, como isso foi feito, é completamente absurdo, no nosso ponto de vista, mas o da máquina não. No da máquina, o objetivo foi cumprido. Então, o que levava o Ultron na era de Ultron, né, o que ele acreditava era justamente isso, que ele teria que limpar a raça humana porque é o único jeito de consertar o planeta. Ou seja, dentro de uma lógica, você não tem como combater essa lógica, ela está certa. Agora, assim, eu tenho como isso é feito, né, você tem questões éticas e morais que precisam ser contempladas. E o código não vai fazer isso. Quem tem que fazer isso é quem escrutina o código, quem cria o código. Então, esse é um desafio extremamente relevante. Maravilha, maravilha. E hoje, então, a inteligência artificial, acho não, veio para ficar, né? Isso cada vez mais aplicado. Acredito também que esse lance de você setar os parâmetros de entrada, assim, o que é que você quer maximizar? Se é o tempo da pessoa no celular, se é o número de vendas de uma determinada empresa, se é o número de determinados seguidores que tem que entrar. E outro lance que tem se falado bastante também na área da tecnologia são fatores que você começa a tratar mais de deep learning, esses outros aspectos, né? Que aí você já começa a própria máquina, vamos dizer assim, gerar dados, né? E até que ponto isso tu vê isso já sendo aplicado nas empresas, vocês têm que talvez aconselhar a empresa a utilizar isso? Ou isso não ainda está chegando para vocês do direito digital? Hoje as redes, a maioria desses chatbots e a maioria das iniciativas de inteligência artificial, né, eu digo a maioria, o que está em varejo, que está, né, realmente na rua e não necessariamente em servidores de grandes empresas de tecnologia, é aquela IA muito mais parametrizada. Então, eu tenho um conjunto de reações predeterminadas. Então, ela não aprende com si mesma. Ela aprende talvez com o uso, dizendo, olha, se o João me perguntou aqui, né, o que é LGPD, né, eu teria uma resposta pronta. Se eu não tiver, né, eu posso dar uma resposta contextual baseada em o que, o E e o LGPD, ou realmente eu posso guardar aquela informação e dizer, olha, eu não tenho essa informação agora, mas no futuro eu ter esse gatilho para quem está programando conseguir povoar a base de dados. Essa é a inteligência artificial, digamos, mais comum, né, que a gente chama de parametrizada. O Deep Learning, ele tem um conceito que a gente chama de neural. Uhum, né? Então, ela aprende consigo mesmo. E a partir desse momento que você tem uma rede neural, e entrando na mesma discussão de antes, ela pode escalar a um nível que você não consegue prever, inclusive. Né? Justamente pelo conceito dela de realmente não ser parametrizável. Ela se autoparametriza. Isso. Baseado em determinados objetivos. Então, tem ainda de uso, tem poucas iniciativas a nível de varejo, de estar disponível para eu, né, você e o Davi,
Mas grandes empresas já estão trabalhando nesse conceito para justamente minerar dados. Eu tenho ali a questão do Big Data. Muitas empresas estavam guardando dados por muito tempo, ou têm dados porque, né, esse é o core dela, mas nunca tiraram dali inteligência. E hoje estão utilizando uma rede neural para conseguir tirar uma inteligência daquele contexto. Então, o Deep Learning e as baseadas em redes neurais, elas ainda não estão com tanto uso no varejo, que, de novo, ela é muito mais voltada ali para redes parametrizadas, mas é uma tendência. É uma tendência, e aí vem, de novo, a gente volta na nossa preocupação de como a gente está, né, escrutinando esse código para que ela não seja uma IA psicopata, digamos. É isso que eu ia chegar nisso aí. Em termos de responsabilidade, como é que fica isso? Se sair a progressão disso aí, sair de controle, como é que... Quem é o responsável no caso desse? Porque, por exemplo, você criou o caminho inicial baseado numa teoria, num processo, etc. E aí, de repente, o sistema vai aprendendo consigo mesmo e ele vai criando esses meios. Opa, se eu fizer isso, eu vou atingir aquele objetivo e vai criando que nem sempre é ético, né? Como você já bem mencionou. Quem é o responsável? É o criador inicial ou o cara fala, pô, mas foi a máquina que fez, cara? Existem hoje alguns conceitos quanto a isso. A maioria dos países a gente tem lá o Brasil incluso, a gente tem a responsabilização da pessoa física por trás do código. Então, a máquina, né, ela não tem responsabilidade jurídica, que a gente chama. Então, se a máquina der algum BO com a máquina, né, quem vai responder seria ou o proprietário daquela tecnologia, né, que seria a empresa por trás daquela tecnologia, ou a pessoa física que o fez, se não tiver nenhuma outra titularidade ali sobre aquele código. Em termos de Brasil especificamente, a responsabilidade vai ser ou deve ser sempre do ente por trás daquela tecnologia e nunca da máquina especificamente. Então não tem como você falar, putz, foi a máquina. Não, foi você que é dono da máquina, no mínimo. Então vou responsabilizar você, não ela, porque ela não tem personalidade jurídica. No mundo, né, essa é uma tendência em termos de normativos. Em alguns lugares, né, tem alguma responsabilidade ou tem-se algumas teses que defendem lá como certas tecnologias elas são tão autônomas, né, que você tira, inclusive, alguma responsabilidade. Mas, enfim, são teses em construção. Na maioria dos lugares, eu tenho ali a responsabilidade para quem detém aquela tecnologia. Óbvio que isso traz diversos desafios. Por exemplo, quando eu estou falando de uma empresa multinacional, né, qual a lei, né, que seria aplicável a ela? Olha, se a gente está falando do dano especificamente, né, de alguma coisa, de algum BO que aconteceu com essa tecnologia, provavelmente vai ser no lugar onde o dano ocorreu, não necessariamente onde a empresa está sediada. Então, tem um desafio de territorialidade, porque lá quando o cara fez a tecnologia, ele está dentro de um pressuposto de não responsabilidade. Mas talvez onde ele fez o dano, né, aqui no Brasil, por exemplo, um consumidor teve um dano, ele vai responder como se dono fosse. Ele não dá de chegar aqui e alegar, olha, lá no meu país onde eu fiz, você pode responsabilizar a máquina que é autônoma. Não, aqui, lá é lá, aqui é outro quadrado. Então, a questão da territorialidade também é um desafio nesse contexto. Então, isso aí se torna, a cada vez que você cresce, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Já dizia o tio Ben aí pro Peter Parker, né, o Homem-Aranha. É interessante porque à medida que você cresce, você vai atingindo outros territórios, você começa a ingressar numa questão de direito internacional, né, em que você começa a ser responsabilizado não só pelo fator criador inicial lá onde você criou no seu país, naquela região, mas e aí você começa a seguir diretrizes bem mais amplas, né? Sim. Cara, isso Rapaz, por isso que eu falei, aqui dava assunto para mais 2, 3, 4 horas. A gente tá chegando ao final do nosso episódio. A gente com certeza vai entrar nesse assunto de direito digital aplicado de forma global. Eu acho que daria muito assunto, Davi. Falando aí da máquina aí que você trouxe, pode falar vários casos aí dos carros autônomos, né? Então, assim, Toninho, um prazer te ter aqui no The Bigs Podcast, cara. A gente tem muito assunto, muito conteúdo, a gente sempre busca trazer pessoas relevantes e você é uma pessoa relevante no contexto de LGPD, direito digital e muitas outras coisas, né, relacionadas à área do direito. E, cara, dá uma palavrinha final aí pra gente aí, o que é que você tem aí de mais pra surpreender todo mundo que tá nos escutando aí? Não, você é bem previsível, né? Tal qual os algoritmos preveem pessoas, eu vou ser previsível nesse sentido que eu vou agradecer, na verdade, a oportunidade. A iniciativa em si é extremamente relevante. Eu também eu ouço o Bigs Podcast e eu tenho aqui sendo absorvido o conhecimento de diversas outras áreas. Eu acho que a iniciativa de vocês é extremamente importante, tá?
Quanto ao assunto que a gente falou hoje, é a questão realmente do cuidado. Se eu estiver falando de LGPD, eu tenho um cuidado, uma preocupação quanto àquele contexto e não só ignorar. Talvez, né, perguntar para alguém, né, que entenda um pouco mais, seja ali alguém que atue na área, se eu preciso ou não estar adequado, se eu preciso ou não tomar alguma iniciativa. E quando a gente fala de questões de tecnologia, né, a gente tem sempre que atuar na ética e na moralidade, como em todas as áreas da nossa vida, mas é não achar que a máquina ela deve correr por pernas próprias. Embora ela tenha pernas próprias, você precisa dar o direcionamento e estar sempre escrutinando ali aquele sistema, aquela máquina, aquela IA, para que ela siga ali regras, né, éticas e morais básicas, né, digamos assim. Então essa é a mensagem que fica, e para os profissionais de direito, né, de tecnologia, incentivo que vocês procurem conteúdo, incentivo, né, que vocês se aprofundem na área, porque é uma área muito gratificante e, como a gente falou aqui hoje, tende a crescer exponencialmente. Maravilha, legal. né? Toinho, aqui não é o show da Xuxa, cara, mas deixa um beijinho aí pra quem você quiser, cara. Vou mandar um cheiro, né, utilizando aqui uma expressão nordestina, vou mandar um cheiro aqui pra minha esposa, Carol, eu quero mandar um cheiro também pra Nath, né, a minha doutora aí, a início esposa do João, pra minha família e para vocês, na verdade, especialmente, que me deram essa oportunidade. E eu acho sim que a gente vai ter espaço aqui para falar de muita coisa ainda. Não, eu ia falar de cybercrimes aí depois, que foi a sua monografia. Toinho, quer deixar alguma informação sobre como te contactar ou contactar os serviços do escritório de vocês? Eu sou sócio do PEC Advogados, né? Então, se você quiser me encontrar diretamente pelo e-mail do escritório, é o antonioliveira@pecadvogados ou pecadv.com.br. E fica também, aproveitando a oportunidade, a dica do livro, né? Para quem está falando aqui de materiais e de materiais acadêmicos sobre o tema, eu participei como coautor do Direito Digital 3.0, Direito Digital 4.0, que saiu recentemente, e aqui no Saindo do Forno, a segunda edição do Fundamentos dos Negócios e Contratos Digitais, né, que fala justamente sobre esses princípios técnicos jurídicos por trás, por exemplo, de uma contratação eletrônica, de um contrato, seja, né, digitalizado, um contrato eletrônico, seja ali nato digital. Então fica a recomendação também. Maravilha, mensagem dada. É isso aí, né? Pessoal, esse foi mais um The Bigs Podcast. Hoje nós falamos sobre LGPD, contratos digitais, direito digital e muitos outros assuntos aqui na mesa. Se inscreve no nosso canal, né? Dá um likezinho, dá um joinha aí pra gente também. Se você quiser trazer mais conteúdos e mais informações, pede pra gente também nos comentários. Segue a gente também no Instagram, a gente tá sempre abrindo para perguntas e também para solicitar pessoas que vocês querem ter aqui na mesa. O que mais, Davizão? É isso aí, você viu hoje que a internet não é uma terra sem lei. A gente esteve aqui com o Toinho Alves, ele que é especialista nesse assunto. Como o Grandão já bem reforçou, @TheBigsPodcast no Instagram. Segue a gente, curte e engaja lá que a gente vai estar trazendo um conteúdo legal para vocês. Muito obrigado, um beijão. Um abraço, galera.